Salve moçada, tudo bem? Vamos agora ao comentário do artigo 6º do nosso Código de Processo Civil. Um artigo singelo que não traz ali muito texto, como você percebe, mas acaba por retratar um princípio bastante importante. Veja só, nós temos basicamente a seguinte previsão, que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva, tá? A principal informação eu marquei de amarelo, só que eu também preciso destacar um pouco acima a questão da celeridade, em tempo razoável, de buscar uma decisão de mérito, né? Uma decisão de mérito, decisão esta que deve ser justa e também efetiva. Então vamos por partes. Primeira coisa que nós temos aqui para extrair desse dispositivo é, sem sombra de dúvidas, a questão do princípio da cooperação. Esse princípio ele vai indicar o quê? Ele vai indicar que todos os sujeitos, está vendo ali em cima, devem cooperar entre si para que promovam ali, né, a condução correta desse processo. Isso pode te causar, no primeiro momento, uma certa espécie, dizendo assim, como assim cooperar? Porque quando você fala em todos os sujeitos, eu estou pensando, por exemplo, que nós teremos como destinatário, ou seja, esse princípio deve ser observado pelo autor, pelo réu? Será? Sim. Mas, professor, como que o autor coopera com o réu se o autor tem uma pretensão, o réu tem uma pretensão exatamente oposta, se eles estão conflitando entre si? Eu não estou falando cooperação no sentido de um ajudar ao outro. Estamos aqui a falar de cooperação no qual tanto um quanto o outro agem em conformidade com a lei. Não extrapolam os limites legais. Não usam, por exemplo, o processo para fim diverso, a regra processual, a prerrogativa que eles têm para fim diverso daquele que é previsto na norma. Aí rola a cooperação. E aí, claro, essa cooperação ela vai se aplicar ao autor, vai se aplicar ao réu, vai se aplicar ao juiz, vai se aplicar aos auxiliares de justiça, enfim, vai ser aplicado a todos aqueles que de algum modo participarem do processo. Bacana? Veja só, quando eu falo sobre o princípio da cooperação aplicado ao juiz, nós temos algumas decorrências. Eu vou colocar aqui, ó, decorrências direcionadas ao juiz. E aí eu vou convidar você em tela, até para eu não ficar torto aqui, para que nós consigamos analisar essas decorrências. Quais são elas? Nós temos, por primeiro, que o princípio da cooperação impõe ao juiz um dever de consulta. O que isso significa dizer? Significa dizer que o juiz ele tem um dever de diálogo com as partes. Toda vez que o juiz for dar movimentação ao processo, for causar uma situação jurídica nova no processo, ele deve o quê? Consultar as partes. Nós temos, e aí eu volto aqui para a tela em que aparecem os slides, outro dever, que é o dever de prevenção. O juiz irá atuar no sentido de prevenir que nós tenhamos falhas processuais. É claro que é responsabilidade da parte, mas cabe ao juiz, né, orientar as partes, prevenir as partes de que essas falhas possam gerar uma invalidação do processo, até mesmo uma sentença sem resolução do mérito. Afinal de contas, está bem claro que nós queremos uma decisão de mérito, certo? Dever de prevenção. Temos ainda o dever de esclarecimento. O que isso significa dizer? Significa dizer que o juiz deve decidir de forma clara. Ele deve sempre esclarecer às partes a decisão que ele está por tomar. E por fim, o dever de auxílio. Esse eu preciso que você entenda corretamente. Quando eu falo dever de auxílio, eu não estou dizendo que o juiz deve ajudar a parte. Longe disso.
até porque nós não podemos macular a imparcialidade. Mas estamos aqui dizendo que cabe ao juiz ele auxiliar as partes para a correta condução do processo, notadamente para a remoção de falhas processuais que possam impedir a melhor resolução a ser dada. E aí você tem aqui ao lado as principais regras a respeito, né, do princípio da cooperação. Se você quiser, né, não está errado concluir também que desse dispositivo você extrai o princípio da celeridade, porque ele volta a falar, embora não seja o foco principal, ele volta a falar em duração razoável do processo. E também, né, um outro princípio que decorre daqui, que é o princípio da decisão de mérito. Esse aqui é muito importante. Vejam só, o que se quer num processo é a sentença. E não se quer uma sentença do 485, que é aquela sentença terminativa que não resolve o mérito. O que se quer num processo efetivamente é aquela decisão que resolve o mérito. É aquela decisão que diz, você tem razão ou você não tem razão. E ao fazer coisa julgada, impõe lei para as partes, de modo que aquilo nunca mais poderá ser rediscutido em juízo. As partes deverão aceitar. Isso é super importante você entender. É por isso que o juiz tem dever de prevenção, é por isso que o juiz tem dever de auxílio. Para quê? Para que ele possa remover junto, em auxílio das partes, em cooperação com as partes, essas falhas processuais para que nós consigamos chegar ao objetivo final. Não é objetivo tão somente da parte a decisão de mérito, ainda que favorável a ela. É objetivo das partes e também do juiz. Certo? Ou seja, de todos os atores que estiverem envolvidos no processo. E por fim, nós podemos ainda vislumbrar, né, um quarto princípio aqui, que é o princípio da efetividade. E esse princípio da efetividade aqui pode ser lido de várias formas, até mesmo como, de certo modo, uma extensão da própria celeridade. Processo célere é processo efetivo. Processo que não é célere não é um processo efetivo. Mas veja só, quando eu falo aqui efetividade, eu estou me referindo à decisão. Novamente, eu quero uma decisão de mérito, mas só isso basta? Será que basta uma decisão condenando o réu ao pagamento de 50 mil reais? Não. O que vai ser importante é os 50 mil reais no bolso da parte que é a credora. Portanto, está aqui para você, deixa eu só sair de tela, nós temos 4 princípios que nós podemos extrair aqui do artigo 6º, cooperação, celeridade, decisão de mérito e efetividade. Com isso, nós encerramos aqui a nossa análise a partir do artigo 6º. Muito obrigado.